E qual foi o motivo que ocasionou a tua saída da base do Grêmio para ir para o Internacional? Te dispensaram? Qual foi a situação que ocasionou a tua troca de clube na base? Isso é muito normal, né, Dieguinho? Várias versões acabarem saindo, né? Porque eu fui dispensado, porque não sei o quê, porque não sei. Eu acabei saindo porque o Grêmio, apesar de ser organizado, ele não tinha a filosofia de aproveitar jogadores da base. Ele contratava jogadores de 28, 30 anos. Isso aí, no Inter, era o contrário. O Inter tinha Falcão, Batista, Jair, vários zagueiros que foram lançados também. Então, eu vi, né, junto com meu pai, é claro, né, conversando com meus pais, que a gente teria mais chance no Inter, né? O Inter aproveitava mais os jogadores da base. Então, era uma coisa que não era fácil de definir, né? Porque eu estava bem no Grêmio, né? Só que algumas atitudes que acabaram acontecendo levaram assim, a gente a ver que, de repente, não ia ter chance rapidamente no Grêmio. Talvez tivesse com mais idade, né? Mas aí teve um jogo que eu disputei pelo Sub-17. Eu disputei, fui bem no Sub-17 e eu acabei voltando para o Sub-15. Né? Então aquilo meio que me deixou assim, uma pulga atrás da orelha, né? E eu falando com meu pai e depois conversando, é claro que eu tinha um amigo que tinha ido para o Inter e ele começou a me dizer, o pessoal do Inter queria de repente ver se você vinha para o Inter. E acabou acontecendo essa aproximação e eu fui para o Inter. Da sua parte, ficou alguma chateação? Você estava bem, estava adaptado. Eu acredito que na sua cabeça a tua prioridade era o Grêmio, era chegar ao profissional do Grêmio. Você saiu um pouco magoado, ficou uma mágoa naquele período de base do Grêmio? Não cheguei a ficar magoado. O Grêmio tentou até fazer com que eu retornasse, tentou de alguma forma, entrou na justiça, né? Meu pai teve que contratar um advogado. Então, tudo coisas assim bem fortes, não foi uma coisa simples. Foi uma coisa que eu tive que absorver e naquele momento, depois que você toma uma decisão, você não tem como voltar atrás. Então, eu acabei indo para o Internacional e não fiquei com mágoa nenhuma do Grêmio. É que eles tinham uma forma de trabalhar. Por isso que às vezes eu falo, assim, Dieguinho, sobre a base, né, do Vasco e de outros clubes também. Você tem que ter pessoas ali que estejam observando e que entendam de futebol. Porque senão você começa a perder jogador. E essa foi uma situação. O Grêmio tinha, né, uma condição de me segurar, mas tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar um sinal. Vamos fazer um contrato. Vamos subir. Vai ficar no Sub-17. Porque aí, certamente, eu teria ficado. Mas quando começa com uma situação de você sobe o Sub-17, joga bem, o time ganha, e você retorna, então naquele momento eu achei que eu não estava evoluindo. E a gente está na vida e no futebol também para poder chegar no topo, né? Chegar no profissional. Se começam a aparecer problemas que fogem ao normal, né? Porque no futebol tem uma regra só. Você tem que jogar. Qualquer coisa que for diferente disso, não faz parte. Né? Se alguém está ajudando, se alguém está, né, tirando proveito de alguma situação, aí já é outra coisa. Mas quem joga bem tem que ser beneficiado. O Carlos Germano, quando veio aqui na quinta-feira, ele citou que uma vez ele abandonou a carreira na base. Eu queria te perguntar isso, se você passou por isso. Ele falou, e assim, é legal te ouvir essa questão de ter que jogar, porque eu acho que era a mentalidade e a cultura da época, porque o Germano falou que ele ficou muito irritado, porque ele não era titular, ele falou, não posso ser reserva, largou as coisas dele e voltou lá pro Espírito Santo. Aí ele falou que, você tem certeza que você vai embora? Não, eu vou, não aceito ser reserva, e largou a base com, acho que 15 anos, alguma coisa assim, voltou para o Espírito Santo. E aí falou que passou uma semana, duas, ele achando que alguém ia ligar pra ele, nada de ninguém ligar. Falou, putz, dancei, perdi mesmo agora a oportunidade de jogar no Vasco.
E aí passou 1, 2, 3 meses e ele falou, não é possível, cara, é uma besteira que eu fiz, eu tô em casa aqui parado, em vez de estar treinando, correndo atrás do meu sonho. E aí ele fala que Deus colocou um anjo na vida dele, ele citou o nome da pessoa, perdão, Germano, esqueci agora. Ele me falou. Que ajudou ele, ligou, cadê aquele goleiro de perna esquerda que tava aqui? Aí ligou e falou, não, pode trazer o menino de volta. Aí ele volta como 5º goleiro. Sim. E aí no decorrer do ano ele vai tomando a posição e vira titular. Então assim, você teve algum momento na base, assim, de algo que te irritou, que tu chegou a chutar o Paulo Barra, que largou a carreira de base e depois voltou de novo, ou nunca aconteceu isso contigo? Não, nunca aconteceu e me surpreendeu, né, até essa história, porque o Germano, eu nunca esperava que ele fosse fazer isso, né, porque ele estava no Vasco e de repente ele saiu, então ele ficou bem próximo de não voltar mais, né, porque você tem que esperar a chance às vezes, mas é que a idade, né, a idade acaba te levando para esse tipo de decisão. E certamente ele me falou até que ele não avisou nem os pais. Quando ele viu, ele chegou em casa, né? Realmente é uma coisa muito perigosa. Ele teve um risco muito grande, né? E a gente também correu um risco de perder um goleiro que nem o Germano, né? Mas é o problema da idade, né? 15 anos e algumas coisas você não aceita, né? Mas é claro que hoje, né, ele é muito mais experiente e eu também, a gente sabe que tem coisas que você tem que entender. Mas eu não tive nunca esse tipo de problema. O meu problema foi mesmo a questão do entender que naquele momento o Inter era melhor para mim, né? Então tudo tem um momento. E depois, durante a carreira da gente vai entendendo, né? E depois eu também descobri que eu fiquei muito tempo no Inter. Eu fiquei 7 anos no Inter. É muito tempo. Imagina hoje um jogador 7 anos num clube. E aí o que acontece? Todos os problemas, eles acabam indo para onde? Sempre acabam em cima de ti. Você é o jogador mais antigo, né, mais conhecido, você acaba sendo o responsável. Qualquer coisa que acontecesse, ia na minha conta. Então, aí depois eu comecei a entender para não cometer mais esse mesmo erro, né, de ficar numa equipe muito tempo. É um problema muito sério e você acaba, parece que perdendo assim, né, o embalo, né? Você tem que ter sempre desafios para poder estar sempre pronto a disputar, né, em busca da vitória.